E essas crianças brasileiras, elas não aprendem a ler porque elas não são ensinadas a ler do jeito certo. E não são ensinadas a ler do jeito certo porque as professoras também não são ensinadas a como ensinar a ler. E acabam confiando no conhecimento que a faculdade supostamente ensinou. E tentam utilizar um pouquinho de tudo na alfabetização. Como, por exemplo, tentam ensinar ao mesmo tempo a criança a analisar palavras inteiras. Muitas vezes essas palavras inteiras estão associadas com figuras que representam o que está escrito ali naquela palavra. Como clássico exemplo da palavra escrita bola e do lado uma figura de bola, onde a professora pergunta para a criança: o que você acha que está escrito aqui? E que, a partir dessa análise de palavras inteiras, a criança seria capaz de retirar as sílabas, analisar as sílabas e as letras que formam as palavras. Percebe que ensinar dessa forma faz com que a criança tenha que analisar pelo menos 3 sistemas de escrita diferentes? Então, ela tem que analisar a palavra inteira como um todo, depois as sílabas e depois as letras. Essa tentativa de alfabetizar analisando palavras como um todo foi apontado por milhares de evidências do relatório NRP, National Reading Panel dos Estados Unidos de 2000, como a forma menos eficaz de ensinar. E aqui no nosso país, essa é a forma mais frequente. Basta você olhar os materiais didáticos que estão presentes nas escolas. E mais, que essa forma de ensinar, baseado na análise de palavras inteiras, associando com figuras e seus significados, como tem sido feito aqui no nosso país, não funciona para todas as crianças. Nunca funcionou e nunca vai funcionar, porque está em desacordo com a forma pela qual o nosso cérebro precisa aprender a ler, que não é a partir da análise de palavras inteiras. E eu preciso te alertar que apenas uma pequena parcela, uma parcela mais privilegiada das crianças que aprenderia a ler de qualquer jeito, consegue aprender a ler do jeito que estamos ensinando a ler no Brasil. E por isso que muitas crianças ficam para trás. A razão das crianças ficarem para trás não é, portanto, devido a famílias que não apoiam ou a vulnerabilidade econômica ou social, uma vez que se adotássemos um método de alfabetização eficiente, todas essas dificuldades poderiam ser amenizadas. E, pelo menos do ponto de vista de aprender a ler, todas as crianças brasileiras poderiam ter as mesmas chances desde que elas estivessem ali, presentes em sala de aula e com um professor ensinando como deve ser ensinado. E, finalmente, qual é, então, essa forma que os professores devem ensinar